tenha a bondade de dizer aquele trecho do jeito que eu ensinei, com naturalidade, sem encher a boca como costumam fazer muitos de nossos atores. Preferiria ouvir os meus versos recitados pelo pregoeiro público. Não se ponha a serrar o ar com as mãos desta maneira. Seja temperado nos gestos, porque até mesmo na torrente e na tempestade, direi melhor, no turbilhão das paixões, é imprescindível moderação para torná-las maleáveis. Também não é preciso ser mole demais, que a discrição te sirva de guia. Acomode o gesto à palavra e a palavra ao gesto, tendo sempre em mira não ultrapassar a modéstia da natureza, porque o exagero é contrário aos propósitos da representação, cuja finalidade sempre foi e continuará sendo como que apresentar o espelho à natureza, mostrar à virtude suas próprias feições, à ignomia sua imagem e ao corpo e idade do tempo a impressão de sua forma. O exagero ou o descuido do ato de representar pode provocar riso aos ignorantes, mas causam enfado às pessoas judiciosas, cuja censura deve pesar mais em sua apreciação do que os aplausos de quantos enchem o teatro. Shakespeare, um trecho de Hamlet. Ele fala com os atores para montar o seu plano de redenção, de vingança. Interpretar Shakespeare, compreender o que ele escreveu, é um desafio há muito tempo. Na Polar, existe uma publicação chamada A Arte Sagrada de Shakespeare, o mistério do homem e da obra. E aqui sim também é abordado Hamlet. Mas hoje, nesse recorte literário, eu quero convidar vocês para visitar um pequeno trecho. Pequeno de verdade. Uma página. Para que a gente possa ter a dimensão de como Martin Links observa a obra de William Shakespeare. Como ele observa, no caso, Rei Lear. E se Shakespeare tiver escrito a vida de um homem que busca sua salvação, sua elevação, compreender a si mesmo, e tenha feito isso através de muitas peças e muitos personagens? E se foi isso? Vamos lá. As imagens são ilustrativas, então a partir de agora, se você preferir, basta ouvir. Espero que vocês gostem. Rei Lear tem muito em comum tanto com Hamlet como com Otelo. No que se refere a esta última peça, é verdade que em Rei Lear o tema do amor diz respeito a pai e filha, enquanto em Otelo diz respeito a marido e mulher. Mas seu simbolismo não é afetado por essa diferença. Lear e o Mouro representam qualquer pessoa, a alma humana. Cordélia e Desdémona representam o espírito. Em ambas as peças, a pérola de grande valor é desprezada. E em Rei Lear, isso repercute na subtrama pelo rechaço de Gloucester a Edgar. Dos três aspectos mais elevados de uma obra de arte mencionados por Dante, é o sentido alegórico que se afirma mais imediatamente na primeira cena de Rei Lear, extremamente dramática. E embora depois este sentido passe para segundo plano,
conservamos a consciência dele pela presença da alegoria, isto é, da peça como imagem da história da humanidade. Já vimos, no final do último capítulo deste livro, como o fim dessa história é indicado. Mas, com respeito à sua outra extremidade, Shakespeare está em Rei Lear, face a face com certo problema que não havia confrontado em Hamlet e em Macbeth. Nas duas tragédias, a humanidade primordial está representada por personagens que se situam, em certo sentido, fora da ação principal, o rei Hamlet e o rei Duncan. Mas Lear, ao contrário, é o protagonista, o rei do presente bem como do passado. E na primeira cena, estamos diante de um homem cheio de defeitos e aparentemente privado de virtudes. Em que excelência devemos focar a atenção ao olharmos, como pede a alegoria, para o que ocorre antes do início da peça, na era primordial? Antes da peça é antes da queda, mas tudo o que sabemos de antes é apenas o fato do longo reinado de Lear. Não há menção a seus predecessores, nem foi dito nada a seu favor que pudéssemos comparar com o que Hamlet diz de seu pai ou com o que Macbeth e Macduff dizem de Duncan. Mas Shakespeare soluciona admiravelmente este problema de dois modos diferentes. Por um lado, ele retrata, no Conde de Kent, a virtude da fidelidade em seu sentido mais elevado, isto é, não uma finalidade cega, mas sim uma finalidade centrada exclusivamente na verdade e na bondade, às quais ele se entrega sem qualquer reserva. Em que outro lugar na literatura podemos encontrar uma fidelidade, uma devoção, um atributo mais perfeito, mais intenso, mais profundo que o de Kent com respeito a Lear, seu soberano senhor? Este atributo é prestado à perfeição virtual de Lear, como um rei consagrado traz em si mesmo, e não às suas falhas não redimidas, que Kent é o primeiro a criticar, como fiel guardião da melhor e mais verdadeira parte de Lear. A relação entre esses dois homens é, sem dúvida, de longa estabilidade, mas há uma perenidade em Kent que torna fácil para nós e mesmo nos impele a olhá-lo como a personificação de toda a fidelidade devota, e como se fosse por refração, tendemos a pensar em Lear como um quase proverbial objeto de tributo. Desse modo, através de Kent, o velho rei adquire uma dimensão de grande venerabilidade que se estende misteriosamente até o passado remoto. Em si mesma, esta dimensão já poderia ser suficiente como cenário para o início da alegoria. Mas sua adequação a este respeito é incomensuravelmente reforçada pelo simbolismo dos números. O reino da Inglaterra, antes da abertura da peça, é santificado pelo número 3, e é esta harmonia do 3 que pode ser equiparada com a grande harmonia primordial. Cordélia é a terceira filha de Lear, e o seu desprezo pela pérola representa, alegoricamente, a queda. Ele não é expulso do paraíso, que nesta peça é representado pela presença de Cordélia, mas ele mesmo se expulsa do paraíso, o que vem a dar no mesmo. A Inglaterra já não é o lar do homem, mas o seu exílio, como diz Kent. A liberdade está longe, e o exílio é aqui. E esta inversão da ordem natural das coisas é repetidamente indicada de vários modos durante as primeiras cenas da peça, como quando Kent exclama ironicamente: "Mata teu médico e paga os honorários. Ah, impura doença!" Ou então, quando o bobo diz:
A verdade é um cachorro que precisa ser posto no canil. Precisa levar chicotada para sair, enquanto Madame Quebra-Galho pode ficar perto do fogo, fedendo.